Boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando a live de hoje do MUP, né, Movimento Universidade Popular, no Andes. O Andes é o Sindicato Nacional dos Professores de Ensino Superior das instituições públicas estaduais, federais, municipais e com algumas universidades também privadas. O MUP, né, como eu disse, é um movimento da Universidade Popular, é um projeto que ainda está sendo construído, gestado por diversos segmentos da sociedade, sobretudo docentes da área do ensino superior, dos institutos federais, dos Cefetes, dos Ifetes, dos centros, né, de modo geral, de educação. É um movimento bastante recente, né, mas que parte de uma experiência da década de 60, na América Latina, sobretudo na Argentina, no movimento de Córdoba, e nos faz pensar um outro projeto de educação, atrelado àquilo que nós também almejamos, que é o movimento de transformação dessa sociedade ou dessa sociabilidade. Porque a gente sabe que no movimento da realidade capitalista não há lugar para todos, muito menos o acesso à educação para homens e mulheres, sobretudo homens e mulheres negras e negros. Então, hoje o debate, né, a live, ela vai ser sobre o racismo estrutural e a universidade, como é de costume todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas neste canal. Nós teremos dois grandes convidados, camaradas nossos, né, do Minervino de Oliveira, que é um coletivo, né, de negros e negras do Partido Comunista, que estarão hoje como facilitadores dessa live, né? Então, uma das nossas convidadas será a professora Jaqueline Botelho, né, adjunta da Escola de Serviço Social, militante do coletivo Minervino e também do coletivo feminista classista Ana Montenegro. Seja bem-vinda, camarada, é um prazer imenso poder estar dividindo esse espaço com você e mediando esta live, né? E o outro convidado também é o Maurício Marques, estudante de serviço social. Hoje nós temos uma live com muitos assistentes sociais, eu também sou assistente social, né? Esqueci de me apresentar, eu me chamo Kelly Rocha, sou assistente social, sou do coletivo feminista classista Ana Montenegro e da unidade classista, né? Mas o Maurício, ele é estudante de serviço social e educador quilombola, militante do Minervino de Oliveira, ator nos movimentos sociais de cultura, direito e cidadania. Como eu disse, né, a efervescência desse processo de acirramento da luta de classes na América Latina no contexto da pandemia, ela tem feito com que as expressões de opressões sobre mulheres e sobre negros sejam ainda mais acentuadas, né? Enquanto 7% da população mais rica do mundo enriquece, mesmo no contexto da pandemia, 73% da população vai para a linha da pobreza. Então, a gente sabe que esses corpos, eles têm gênero, eles têm raça e eles têm classe. A ideia de hoje, então, é pensar um pouco disso, pensar um pouco do processo da educação transformadora nesse processo, desses corpos negros, no processo da pandemia, desse racismo estrutural, desse acirramento do racismo com o acirramento da luta de classes. E aí eu vou passar a palavra para o camarada Maurício, para que ele possa tecer as considerações acerca do tema, né, 20 minutos, e depois para a Jaqueline, tudo bem? Vamos lá. Então, boa noite, pessoal, para todo mundo que está assistindo aí. Primeiramente, queria, então, né, agradecer a Kelly, né, a Fran Rebelato também pelo convite, e na pessoa dessas, né, todos os professores e militantes aí que constroem o MUP Andes por ter feito esse convite, proporcionado um debate extremamente importante, né, na conjuntura onde a gente está se encontrando hoje, como a Kelly bem introduziu para a gente. Então, eu acho que, assim, né, para começo de conversa, o tema é extremamente amplo e a gente poderia, né, a Kelly, eu e a Jaque,
e vocês que estão assistindo dialogar por um bom tempo sobre ele, sobre várias dimensões, né, que a gente, históricas e atuais, né, e as múltiplas determinações, enfim, que rondam em torno da universidade, que rondam em torno do racismo estrutural, né. Então, tendo em vista a amplitude, eu vou buscar ser um pouco mais geral e focar um pouco nos últimos períodos mais recentes, assim, na última década, para a gente começar a pensar esse tema, né? E também é importante dizer que esses espaços, né, de debate, eles são extremamente importantes, eles são um pontapé necessário, mas é importante também sempre se aprofundar, né, sobre o racismo, sobre o que é um projeto de universidade, qual o projeto de universidade que temos hoje e qual queremos, né? Isso a gente faz cotidianamente, a gente faz se organizando, né, realizando estudos coletivos, estudos individuais, mas principalmente dentro de movimentos, dentro de coletivos e organizações, né? Então, já dou um indicativo, né, para a gente aprofundar esse debate que a gente vai começar hoje, que conheçam o MUP, né? O MUP, ele tem sessões do Andes, tem sessões do Sinasef, tem sessões nas universidades onde talvez vocês estejam inseridos, né? Então, procure, né, o MUP dentro nas suas cidades, nas suas universidades, nas suas escolas também. E existe também o MEP, né, que é o Movimento de Escola Popular, que aí também é um momento bem importante aí que a gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Então, vamos dar esse pontapé aí formativo para a gente, né? Então, quando a gente está falando de universidade, né, de um projeto de universidade, a gente tem que lembrar, né, que a universidade, enquanto instituição, ela não é uma ilha, ela não é um ambiente isolado do conjunto da sociedade, de todos os outros ambientes da vida, né? Inclusive, ela interfere diretamente no conjunto da sociedade, bem como dialeticamente a cidade também, a sociedade interfere em como vai ser o funcionamento da universidade, né? Então, por isso, né, nós do Minervino, a gente parte de uma concepção de realidade, né, para a gente pensar a atuação enquanto negros e negras, que já tem se tornado uma afirmação extremamente clássica, mas que ela não pode ser entendida só como uma frase bonita, né? Que é a frase do Malcolm X que se diz, né, que não há capitalismo sem racismo. Né? Apesar de simples, ela leva um peso muito grande, né, na síntese desse pensamento, né? Porque veja bem, se o capital, né, ele precisa amplamente se reproduzir a todo instante, né, e ele vai precisar disso em todas as dimensões da vida, de ambas as classes, ele vai estar precisando estar se reproduzindo, né, o racismo ele surge como um elemento que ele não é anterior ao surgimento, né, inicial do capital, ele também não é um fenômeno, né, uma dimensão ahistórica, né, ele inclusive tem essa historicidade colada com o capital, e ele serve muito bem, né, ao próprio funcionamento, né, desse modo de produção. Então, a gente tem esse sistema colocado no mundo inteiro, mas no Brasil a gente tem algumas particularidades, né? O Brasil, uma sociedade racializada, né? Com um passado de escravidão intensa, de quatro séculos de escravidão, né? E que isso, logicamente, no processo de industrialização, de mudança das relações sociais de produção, não vai passar batido, né? O racismo anterior ele vai ser readaptado com muita sutileza, ele vai ser adaptado aos interesses, então, dessa nova forma de sociedade, né? Então, o racismo à brasileira, digamos assim, né, a partir do século XX, ele vai cravar na formação histórica do Brasil e nas suas instituições, e, portanto, na constituição das universidades, elementos que a gente consegue visualizar até hoje, né? E que esses elementos, inclusive, podem ser chamados de o não lugar, né, do negro na universidade por muito tempo, né? Então, partindo dessa concepção, assim, para falar um pouco sobre o negro e o racismo e a universidade, né, é importante a gente falar, às vezes, até o óbvio que está colocado, né? Que, bem, a população negra atualmente, né, ela se encontra
nas piores condições de trabalho, nas piores condições de moradia, o acesso e o formato da educação também colocado de uma forma ou insuficiente ou inexistente, né? Existe também a realidade cultural, né, de negação da cultura de origem negra, afro-brasileira e de matriz africana, a criminalização das nossas expressões culturais e artísticas, né, e tudo isso tem um impacto também na subjetividade, né, da nossa comunidade negra. E que esses elementos todos, mais para frente a gente vai ver como que ele se articula com a universidade, né. Mas é importante destacar isso, no momento onde a gente, nos últimos anos, a gente vê uma diferença na composição social e racial das universidades, né? A gente, então, nos últimos 20 anos, tem mudado um pouco, né, a cor e, por consequência também, a dinâmica, de certa forma, da universidade, né, com as cotas sociais e raciais, né? Então, esse processo das cotas, que é o que eu gostaria de dar uma focada nesse momento, né, para falar um pouco sobre essa universidade que temos e a que queremos, porque muitas vezes a política de cotas raciais, bem como as políticas da Lei 10.663, né, de ensino na educação básica obrigatório da história da população afro-brasileira e da história da África, bem como história indígena, né, esse ensino obrigatório, a gente vai, então, ser vendido uma ideia de que esses direitos, né, garantidos através de muita luta e organização política, eles foram cedidos, né, eles foram dados pelo Estado, quando havia, então, né, na direção desse Estado, na gerência desse Estado, uma organização mais progressista, né, o Partido dos Trabalhadores, estamos falando. E, bem, esse processo de nos vender e a própria política em si, a concretude dessa política instaurada, ela tem mudado, de certa forma, a realidade, como eu falei, das universidades, né, enegrecido, como os movimentos negros costumam colocar a universidade. Elas, de fato, são extremamente importantes, né? Ninguém acredita que com as cotas vai ter uma mudança radical, né? Mas o processo, eu queria focar agora no processo de instauração dessa política, né? Como é próprio da política da conciliação de classes, do Partido dos Trabalhadores, né, e do apassivamento que essa política gerou nos movimentos sociais que outrora estavam muito mais mobilizados, né, estavam muito mais com muito mais força social para exigir direitos, né, exigir transformações sociais. A partir do momento em que entra-se no poder o Partido dos Trabalhadores e nesse processo, a forma como se lida com os movimentos sociais passa-se a um transformismo, né? Então, aquilo que era importante estar ativado, né, a revolta do povo organizada nos locais de moradia, nos locais de estudos, para reivindicar do Estado, a partir do momento que se está no poder, começa-se um movimento controverso, contrário a este, né, o de apassivamento. O que gerou, na verdade, uma realidade onde, apesar das cotas estarem instituídas, muitos dos nossos negros e negras, dos moradores de ocupação, dos moradores de favela, né, moradores do subúrbio, a gente visualiza que as pessoas não têm conhecimento de que a universidade pública é possível ser acessada, inclusive desconhecem as cotas. Ou seja, se fosse de fato uma pauta enraizada, né, se o processo era de fato popularizar, né, o democratizar o ensino na universidade, esse processo teria sido construído a partir das bases, né, e aí reivindicado, e por consequência, os moradores de ocupação, os moradores de favela, os moradores dos subúrbios, né, saberiam muito bem da existência e do funcionamento da universidade, das cotas, porque teriam participado ativamente do processo. Mas não foi bem assim. Então, a gente tem uma realidade onde a gente tem um direito que ele é acessado parcialmente, né? Sem falar na polêmica das fraudes agora, nesse momento, queria focar nesse sentido, né? De que esse período é contraditório. Ao mesmo tempo que a gente consegue conquistar direitos, né? A forma como ele foi feita, de acordado por cima, ele impossibilitou, inclusive,
suposta democratização do acesso que teria, né? Dos 12, hoje temos 12%, né, dos brasileiros aí com idade para estar nas universidades nas universidades, né, e somente 25% desses estão nas universidades públicas, o que já gera, né, uma disparidade, né, em relação a quando a gente vai pensar democratização de acesso, né, por conta justamente do vestibular, né, uma barreira que às vezes passa intransponível, né, eu mesmo cheguei a desistir no meu processo aí de juventude, que ainda está muito viva, por sinal, mas cheguei a desistir de entrar numa universidade pública pela dificuldade de acessar ela por conta das provas do vestibular, e muitos dos meus amigos, muitos dos meus conhecidos desistiram de fato, né? Por quê? Porque não existe de fora da universidade movimentos, né, significativos, enraizados na classe trabalhadora, que apontem que é possível, sim, transpor essa barreira, e estando lá dentro, é possível, sim, a gente conquistar direitos de permanência, conquistar possibilidades aí de ter o estudo, né? Mas, quando a gente entra, né, quando a gente entra depois de passar por cursinhos populares, depois de passar por uma série de planejamentos de vida, a gente vai encontrar um ambiente extremamente hostil para a população negra, né? Um ambiente hostil para a classe trabalhadora como um todo, mas particularmente para a população negra, porque esse lugar, historicamente, é colocado como um não lugar para negro, né? Se por um lado, o capital, ele situa muito bem o local do negro, ou seja, o local do desemprego, o local dos piores índices de desenvolvimento humano, se ele, por um lado, nos coloca como alvos, né, de um genocídio, se eles tornam nossas vidas descartáveis, a universidade, como eu disse anteriormente, como não é uma ilha, ela vai reproduzir também essa lógica e essa sedimentação de qual é o nosso papel lá dentro. Então, o ambiente se torna, muitas vezes, hostil quando você é um na sua sala, quando você é dois, enfim, e que se não fosse alguns movimentos negros e movimentos, né, coletivos organizados que pautassem o racismo, a realidade seria muito mais bruta e muito cruel, né? Mas falando de conteúdo, né, muito se fala sobre que os conteúdos, né, da universidade, né, a produção do conhecimento científico, ela não dialoga com a realidade dos estudantes, muitas vezes ela não dialoga com a realidade da classe trabalhadora, ela não dialoga com outros saberes, né? O que é de fato, né, isso. Mas existem certos movimentos que vão apresentar como alternativa mudar grades curriculares, né? Enegrecer, através de autores e autoras negras, as bibliografias, né, dos cursos, o que é um momento e que é uma etapa da luta extremamente importante. Mas ela não é suficiente porque ela não vai mudar a própria realidade do acesso à educação, acesso ao ensino superior, a permanência do estudo do ensino superior, e, inclusive, o sentido, né, o objetivo das produções acadêmicas que vão estar ali. Essas táticas não garantem que elas vão se dar para serviço e a serviço da classe trabalhadora e a serviço da população negra como um todo, né? Porque não adianta a gente substituir bibliografias acadêmicas, né, que são por muito eurocêntricas, e que muitas vezes vão discutir conceitos extremamente complexos, né, que vão discutir realidades muitas vezes europeias, enfim, e que elas não dialogam com a nossa realidade, e enegrecer elas e fazer um debate sobre a questão do racismo, né, que não consiga ser instrumentalizada pela classe por essa distância, mesmo de concepção, ou mesmo uma distância concreta, né, de não dialogar com os movimentos sociais onde a gente está inserido, que rondam a cidade onde a universidade está inserida, né. Por isso, a importância do MUP. Por isso, a importância da ocupação das entidades de base, como os centros acadêmicos, os diretórios centrais dos estudantes, né, fazer o diálogo, né, para fora da universidade, né, e lutar, sim, por mudanças significativas, que muitas vezes, né, a gente esquece que não dá para combater um projeto de universidade que está vinculado a um projeto de sociedade sem ter
também um outro projeto de sociedade muito bem definido, né? Então, opa, me deu uns... Pronto. Um projeto muito bem definido, né? E que projeto é esse que o MUP se propõe, né? O MUP não se propõe somente a pensar essas mudanças de grade curricular, a pensar a ênfase nas relações étnico-raciais, né? Mas pensa isso, mas pensa para além também. Um projeto de longo prazo, né? Um projeto que se constrói agora, mas um projeto de uma educação que sirva à emancipação humana, que consiga combater a racialização das pessoas, que consiga combater o projeto, né, da tecnologia de dominação do racismo, que utiliza muito da produção acadêmica para se legitimar, né, que consiga combater na raiz os problemas. Portanto, né, o MUP está vinculado a um projeto de universidade, que é esse projeto de emancipação humana, né? Então, para isso, que é importante, romper, né, os muros da universidade, e não num discurso da boca para fora, né, que muito se fala e pouco se faz, né? Como diz o Mano Brown, né, eu vou falar a história real porque Forrest Gump é mato, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, né, a gente teve uma experiência muito positiva, que a gente pode entender como um germe do MUP, e que depois o MUP vai também beber dessa fonte para aplicar, que foi o projeto Amarildo, né? Aqui a gente vive numa cidade onde a especulação imobiliária, ela domina, né? Os aluguéis são extremamente caros, a imigração é grande, e a população negra se encontra nas condições mais precárias de moradia, né? Nas ocupações, nas favelas. E aí, então, em 2014, houve uma ocupação, né, de mais de 700 famílias, um território extremamente elitizado, que é no norte da ilha, e a ocupação tinha uma série de problemas materiais, desde saneamento, desde necessidade de organização interna, né, desde alfabetização, desde, enfim, uma série de problemas materiais que todo bairro que está se constituindo vai ter. E sozinhos, né, existe uma frase que a força do povo é o povo organizado, é muito importante, mas aí a gente encontra algumas limitações, que é o próprio conhecimento técnico, conhecimento científico, que está na universidade e deveria voltar sempre, né, para a sociedade, mas isso não acontece. Precisa de algum agente lá dentro, precisa de nós, né, que estamos nos movimentando para mover as estruturas e também botar a serviço da classe trabalhadora, botar a serviço da negritude, toda essa instituição, né, que é burguesa, mas que por dentro a gente consegue fazer muito estrago. E assim foi feito, né? A articulação com professores, a articulação com técnicos, a articulação com os estudantes, com as entidades de base, né, junto aos movimentos sociais, conseguiram articular esse projeto de ocupações, né, que supriu uma série de demandas. Então, a relação dos movimentos sociais com as universidades é uma grande efetivação do que a gente, da frase que está em moda hoje em dia, né, de que não basta ser antirracista, é preciso ter uma prática antirracista. Eu acho que para a gente combater, então, o racismo que coloca o lugar do negro, né, como distante da universidade, como lugar de subalternidade, nada melhor do que uma aliança, né, entre moradores e uma aliança entre trabalhadores e trabalhadoras negros e os movimentos sociais e a universidade para começar, né, essa aproximação, para começar, então, um processo de transformação da realidade e, portanto, da universidade, né? Então, mudar as formas de ensino, né? Lutar pelo acesso universal do ensino à universidade, do acesso à universidade, lutar por políticas reais de permanência, né? E não migalhas, como muitas vezes são colocadas mesmo em universidades federais, né? Lutar contra a privatização dessas instituições. Portanto, uma série de tarefas, né? Que elas são de hoje, tarefas que são do amanhã e tarefas que são o futuro de gerações. Mas a partir de já, né, é preciso a gente sempre estar ciente de que a gente não vai fazer nada, a gente não vai conseguir avançar em nada se a gente não tiver junto, né, aqueles sujeitos revolucionários, afinal de contas, os trabalhadores e as trabalhadoras que têm cor, né, que têm classe e que têm gênero. Então, de início, era esse o debate, né, que eu queria trazer esses elementos para a gente estar podendo conversar depois. Então, passa a bola aí para a Kelly. Obrigada, camarada
Maurício, né? Antes de passar a fala para a camarada Jaqueline, dizer que Maurício já trouxe elementos aí que nos faz refletir, pensar as políticas de representação, as políticas de cota, os processos de resistência, né, de que processo de apassivamento da classe trabalhadora enquanto tática do projeto conciliatório de classes e uma série de outras questões que vai nos ajudar no debate. Antes de passar para a camarada Jaque, eu queria aqui endossar a solidariedade, né, do MUP às famílias que estão passando por um processo de extrema violência e barbárie, com a desocupação do quilombo do Campo Grande, na cidade do Campo do Meio, em Minas Gerais, né? Mais de 450 famílias estão sendo desapropriadas hoje, em meio à pandemia. A escola Eduardo Galeano foi destruída, uma escola que foi construída pela mão dos e das trabalhadoras que ocupavam aquela terra, né? Uma terra de resistência quilombola. Então é importante a gente utilizar esse espaço aqui para poder denunciar, pedir aos camaradas, aos companheiros, aos colegas de trabalho que têm acompanhado essa live para denunciar, procurar saber no Facebook, né, um pouco mais sobre essa questão desse processo de desapropriação, e também na página do Poder Popular de Minas Gerais, que tem uma nota de repúdio à ação da polícia, mais de 30 viaturas, né, violentando os direitos das crianças, dos adolescentes, das pessoas que estavam em situação de ocupação da terra, expondo-as ainda mais a situações de vulnerabilidade e de contaminação com o coronavírus, né? Então é importante a gente anunciar aqui que isso que está acontecendo, pedir a solidariedade, o apoio e fazer ecoar as vozes dessas pessoas que estão sofrendo sobremaneira nesse momento, né? Dito isso, e pensando nisso também, nessa questão do acesso à educação, da destruição de uma escola, inclusive, cujo nome faz uma homenagem a um grande teórico político que contribuiu muito para que a gente apreendesse a formação sócio-histórica da América Latina, eu vou passar a palavra para a nossa camarada Jaque, a professora, para que ela possa tecer aí as suas contribuições e nos auxiliar nesse debate, pegando aspectos da realidade concreta, objetiva, que tem se manifestado nesse exato momento no Brasil. Bom, boa noite a todas e todos que assistem nesse momento. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, saudar todas e todos os camaradas que assistem nesse momento, que estão aqui dividindo esse espaço da live comigo, camarada Kelly, Maurício, Fran também, que esteve aí nesse processo, né, de comunicação conosco, enfim, todos os companheiros, né, e camaradas que estão com a gente nessa luta em defesa da universidade pública e contra o racismo estrutural. Primeiramente, dizer que o Maurício já trouxe elementos muito importantes, né, no que diz respeito especialmente ao que vivemos na universidade e aos desafios que se colocam urgentes, né, para os estudantes e também para nós, professores. Gostaria apenas de trazer alguns elementos de reflexão, dialogar também sobre os nossos desafios hoje, com proposições extremamente difíceis para o conjunto dos docentes e também para os estudantes na universidade hoje, que nos pedem, né, para que a gente possa fazer um debate crítico e articulado com a reflexão sobre o racismo estrutural. Bem, acho que é importante a gente resgatar, recuperar alguns elementos da dimensão histórica. Maurício trouxe também esse debate, mas, primeiramente, dizer que a gente está partindo de um ponto, né, muito abordado por Clóvis Moura, que é a leitura do racismo como arma ideológica de dominação. Então, é extremamente importante a gente compreender essa dimensão, o racismo nesse sentido, dessa forma ampla, para que a gente não fique numa leitura do racismo apenas como discriminação,
né? Então, quando falamos de racismo, falamos não apenas sobre ofender alguém, sobre a violência policial, que são elementos gravíssimos e que precisam ser combatidos, mas o racismo, nessas dimensões, né, não se esgota, né? Ele é ainda mais amplo. Então, o racismo ele vem de uma construção social, né, de uma sociedade extremamente racializada, né, e que encontra, inclusive, alguns fundamentos na própria filosofia do darwinismo social, né, que a gente vai ter oportunidade aqui de comentar. Então, a noção de raças está presente muito fortemente na sociedade escravista, e nessa sociedade já nós tínhamos aparelhos ideológicos que funcionavam como intelectuais orgânicos, né, desse sistema escravista. Então, a gente vai ter leis, clero, religiões, como vai dizer Clóvis Moura em Rebeliões da Senzala, a favor dessa lógica, né, escravista. Bem, é importante a gente dizer também como que a cultura negra ela foi apresentada como uma cultura extremamente exótica e que deveria ser combatida, né? Então, inclusive sendo tratada de forma folclórica, Clóvis Moura também vai abordar isso, e é importante para a gente entender de onde vem o racismo que a gente reproduz hoje, né? Então, a história do negro brasileiro é importante destacar que é uma história de luta, uma história de luta contra a escravização e contra o racismo. É importante a gente destacar também que esse elemento de luta e resistência vem sendo apagado na nossa história. A gente falou aqui das escolas, muito importante, quando a gente fala da universidade, a gente também fazer referência à educação básica, de como que ela se organiza e seus conteúdos. Nós sabemos que esses conteúdos da cultura negra e do quanto o negro e a mulher negra resistiram ao processo de escravização na nossa sociedade está ausente, né? Como esses conteúdos estão ausentes dos livros escolares. E isso traz consequências gravíssimas, inclusive para a população negra, que vai incorporar uma determinada imagem do negro, uma determinada leitura do ser negro, que é uma leitura de subordinação, de submissão, que é construída socialmente, tá? Então, é importante a gente também perceber que na passagem, né, dessa sociedade escravista para a sociedade capitalista, a gente tem, para a sociedade capitalista, alguns elementos importantes sendo conservados, né, como herança, como parte de uma certa herança escravista. Enfim, isso está presente nas instituições, na natureza dessas instituições, especialmente nas relações de trabalho, relações de subordinação do trabalhador, né, de extremo aviltamento, que a gente vê se estendendo até a atualidade. Então, nós vamos ter um capitalismo de tipo dependente, né, que vai, inclusive, ter como marca aí o latifúndio, né, e a não reforma agrária, né, presente, inclusive, na sociedade atual. Então, isso é importante para que a gente possa entender o racismo na sua dimensão estrutural, né? Esse país que foi o último a abolir a escravidão, como o Maurício bem destacou aqui antes, né? Foram séculos de escravização, praticamente 4 séculos de escravização negra, que vai contribuir, inclusive, para a construção dessa ideologia do ser negro, inclusive na sociedade atual. Então, é importante a gente perceber, né, que lá em 1850, já vou avançar nesse período histórico, quando a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, né, que vai proibir o tráfico de escravos para o Brasil, no mesmo período nós temos, nesse mesmo marco histórico, a Lei de Terras, né, que vai proibir o acesso à terra, a não ser via pecúlia, ou seja, via compra das terras, ou seja, o negro, obviamente, não teria recursos para acessar a terra. Então, nós estamos falando de uma sociedade escravista que já se prepara na transição para a sociedade capitalista para a exclusão do negro. Enfim, nós temos um grande contingente negro na sociedade escravista que, obviamente, uma vez com acesso à terra, com acesso à instrução, à formação e acesso ao trabalho, teria condições mínimas, né, de garantir algum tipo de diálogo na sociedade e também o mínimo de movimentação nessa sociedade e, inclusive, de participação nela.
Então, essa sociedade escravista, os setores dominantes já cuidam, né, para que esse negro e essa mulher negra não tenha possibilidades de mobilidade, né, que muitas vezes, é importante a gente sublinhar isso, porque muitas vezes esse termo, né, usa-se esse termo mobilidade para dizer que o negro tinha possibilidades de ascensão, e esse é um dado que não corresponde com a realidade, né, se a gente for olhar, de fato, a historicidade, como que esses processos se deram. Enfim, avançando para que a gente possa, né, chegar ali na sociedade capitalista, né, nas suas características essenciais, é importante que a gente compreenda o racismo, não só como arma ideológica de dominação, mas também importante que a gente dialogue com o Fanon, quando ele fala que o racismo é também uma objetividade esmagadora, né? O que ele quer dizer com isso? Ora, nós, em nossa sociedade, olhamos para debaixo das marquises e vemos, assistimos os corpos negros lá. Nos hospitais públicos, quem precisa do leito e não consegue o leito, e muitas vezes está no chão dos hospitais, é o corpo negro. Enfim, nós estamos falando que essa população negra, desde o processo do escravismo, vem sendo, né, alijada da garantia de condições dignas de vida, né, do mínimo de condições dignas de vida. Enfim, esse é um processo histórico, né, muito, muito forte, muito marcante, que traz também para a universidade elementos fundamentais. Enfim, a gente está entendendo, então, como síntese, né, para o negro havia 3 portas fechadas, né, o acesso à terra, o acesso ao trabalho e o acesso à escola. E assim também o acesso à universidade torna-se extremamente difícil para o negro. Até que ele possa chegar à universidade, existe um caminho longuíssimo a ser percorrido. E fundamental destacar que não é só no caminho em direção à universidade, né, que ele encontra dificuldades, mas também, como trouxe o camarada que antecedeu a fala, o Maurício, existem dificuldades concretas para a permanência do negro nessa universidade. É importante a gente destacar isso. Então, para combater o racismo, portanto, não basta consciência, não basta formação, não basta que o sujeito seja educado contra o racismo, né? Isso é fundamental, mas a gente só faz isso com uma educação antirracista e com luta social organizada, que precisa ser antirracista e também anticapitalista. Tá? Enfim, então, para isso, a gente necessariamente, né, precisa pensar esses conteúdos formativos que estiveram ausentes na formação do negro desde lá a educação básica. Então, ele chega na universidade desconhecendo a sua própria história, desconhecendo, né, a história do Brasil e também da África, né, que tem uma correspondência importante. É fundamental que a gente identifique que isso traz consequências gravíssimas para essa população, né? E fundamental a gente perceber que existe algum conjunto, né, um conjunto de alterações, como foi aqui trazido, a Lei 10.639, 11.645, que buscam mudar essa realidade. Tá? Então, um parágrafo, um parênteses, né, melhor dizendo, a gente precisa entender que essa é uma estratégia importante, ou seja, garantir que exista o debate da cultura negra e africana na escola pública, na universidade, mas não é suficiente. A gente precisa, de fato, pensar por que a população negra não consegue, inclusive, terminar o ensino médio. Se a gente for olhar os dados oficiais do IBGE, eles vão contar sobre essa desigualdade. O índice de término de negras e negras do ensino médio em relação a brancos é completamente desigual. Então, é importante a gente, né, salientar que o negro ele é já excluído do processo de formação muito antes de entrar na universidade, quando ele está enfrentando uma educação pública que ainda reproduz um certo dualismo, né, que vai conferir, vai reservar para a classe trabalhadora uma educação minimalista. Enfim, nós estamos falando que, de certa maneira, e aí a gente pode perceber isso na nossa história, a gente resgatar o nosso passado lá no ensino médio, como que alguns podiam seguir os estudos, enquanto outros,
podiam, né, e deveriam necessariamente, para sobreviver, trabalhar. Então, esse é um elemento que já marca a história do negro mesmo antes de ingressar na universidade, né? Esse dualismo que vai se fortalecer na universidade, não vai estar tão evidente na universidade, né, quanto está na educação básica, mas a gente identifica ele nitidamente quando a gente percebe a lógica meritocrática do acesso e a gente identifica a dificuldade do estudante em permanecer. E essa dificuldade é sempre lida como algo particular do sujeito, como uma incompetência do sujeito, como uma falta de interesse do estudante para continuar a sua formação. E é contra isso que a gente precisa lutar. Precisamos identificar que esses elementos são parte da objetividade esmagadora, é parte dessa objetividade que diz para esse estudante, que diz para esse aluno que ele não pode continuar estudando, que ele tem que optar, ou ele estuda ou ele trabalha, né? E esse é um elemento extremamente grave, né, que a gente não pode mais aceitar e que hoje, inclusive, na realidade que a gente está experimentando e que eu pretendo depois comentar do ensino remoto, se torna ainda mais grave. Ou seja, os estudantes que têm possibilidade, acesso à tecnologia, né, para garantir ali o acesso à sua formação na universidade, vão fazer sua formação. Aqueles, geralmente, que não estão, inclusive, trabalhando, né? E aqueles que têm dificuldades não vão fazer sua formação. O que a gente está assistindo hoje é que esses estudantes estão sendo deixados para trás, aqueles que não podem, né, ter acesso a essas tecnologias, e estamos vendo também quem tem acesso precário às suas tecnologias, dividindo o espaço de formação com o espaço de trabalho, o que é extremamente aviltante, né? Então, não dá para a gente compreender esse tipo de formação como alternativa para os estudantes. Não é uma alternativa, né? É uma oferta minimalista que reduz a formação, que adoece os estudantes, que adoece os professores, né? E que só reproduz essa lógica desigual no acesso à formação. Então, é extremamente grave isso que a gente está vivendo. Nós temos estudantes, professores adoecendo gravemente em razão desse tipo de formação e precisamos, portanto, estar atento a isso, porque por trás dessa lógica existe aí uma defesa à flexibilização, inclusive, do isolamento social. Nós não podemos naturalizar a pandemia, né? Não podemos naturalizar os mais de 100 mil mortos, né? Então, nós estamos num cenário extremamente grave, que coloca para nós um desafio de termos um compromisso ético, um compromisso político, quando nós estamos falando de universidade, de defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, né? Que deve ser para todos e todas, como foi trazido aqui, inclusive pela própria proposta do MUP, enfim, que vem reivindicar uma educação verdadeiramente popular. E essa educação verdadeiramente popular, ela não pode deixar de ser antirracista, ela não pode olhar para o estudante que tem dificuldade em estar lá com o seu celular conectado no horário da aula, disponível para aquela aula, não pode olhar para esse estudante e dizer que a gente vai seguir, né? Nós precisamos ter um compromisso ético e político com esse estudante, porque a gente defende uma educação verdadeiramente pública. Então, é extremamente necessário que a gente olhe para esse conjunto de formação que a gente tem, né, para o processo do ensino superior, de como que ele vem sendo construído, né, percebendo que a juventude negra não tem condições objetivas em relação, as mesmas condições objetivas em relação à população branca, que as políticas públicas de combate, de enfrentamento a essas desigualdades, né, precisam estar em andamento. A gente precisa fortalecer a política de cotas na universidade, a política de permanência dos estudantes, precisamos disputar, brigar, né, lutar por bolsas na universidade, que são hoje, lutar para a garantia de bolsa para todos, né? Não é a gente ficar entre os professores precisando disputar a bolsa para que a gente possa garantir ao estudante a condição mínima para que ele estude, para que ele faça pesquisa, para que ele faça extensão. Esse é um direito do estudante, um direito de permanecer na universidade, um direito de estudar.
né? Se ele não tem condições mínimas, dignas, de estudar, essa universidade não pode ser para todos. De fato, o Estado está dizendo, se você pode estar nessa universidade, permaneça. Se você não pode, não fique na universidade. Então, por isso que é tão importante a gente lutar para que todos e todas tenham acesso, né, à garantia mínima de permanecer na universidade, e as bolsas são fundamentais, que estão sendo, inclusive, cortadas, né, nesse governo, e a gente tem aí uma redução de recursos para a universidade muito grande, né, um corte dos recursos sociais para a universidade, para a educação, para a saúde, para as políticas sociais que são fundamentais, que vem aí ferir de morte, né, a possibilidade das pessoas terem condições dignas de vida, de permanecer na universidade. Então, as pessoas, de fato, vão adoecer e vão morrer, né, muito mais a partir dessa condição que está colocada. Então, assim, a gente tem uma série de elementos, né, que a gente precisa trazer aqui, resgatar no debate. A questão da exclusão dos estudantes é extremamente forte, e a gente identificar esse conjunto de denúncias que a gente está vendo na sociedade sobre a questão da violência policial, da luta antirracista, da organização da população negra para fazer essas lutas, né, não como um elemento que acontece hoje, agora, que é fruto apenas da atualidade, mas como um elemento que está associado a esse passado histórico, né, de extremo racismo, né, e de uma sociedade que é racializada desde muito tempo. Então, acho que a gente pode, no debate, avançar um pouco mais, né, e dizer que a gente não quer ser empreendedor, né? O jovem não pode tomar para si e aceitar o empreendedorismo como alternativa. Isso não é uma alternativa, né? É uma forma de dizer vire-se de forma mais pomposa, e a gente não pode aceitar esse tipo de alternativa colocada para a juventude. Então, obrigada, e a gente pode, no debate, falar um pouquinho mais. Obrigada, a camarada Jaque, trouxe as contribuições aí também muito importantes, né? Queria resgatar algumas questões que foram colocadas, por exemplo, a questão ideológica, né? Como que a questão ideológica, ela é uma iniciativa política, cuja finalidade é facilitar o mecanismo de identificação do reconhecimento, né, do sujeito com o valor ideológico que lhe é transpassado, né, que lhe é ofertado, né, de forma que a maioria dos sujeitos se encontrem ideologicamente alienados, né, no sentido de estabelecer uma conexão direta com a consciência imediata, que é essa consciência do reconhecimento, que acaba sujeitando várias práticas sociais, né? Também como essa ideologia, ela estabelece relações sociais, né, que são interiorizadas como valores, como a Jaque colocou, como o Maurício colocou, de inferioridade do negro, de meritocracia, ou por último, após o processo de neoliberalismo, como é que é identificado os valores da classe trabalhadora com valores ultraliberais, como a questão do empreendedorismo, né? Então, são questões que, para além de ideias, para além de discurso, se corporificam num conjunto de ações, na qual, inclusive, a educação formal é parte constitutiva desse processo, né, de construção desse indivíduo, dessa individualidade, dessa subjetividade, né, fazendo com que a própria classe trabalhadora contribua de forma indireta para a perpetuação e reprodução dos valores da sociedade burguesa, né? Marx e Engels, na ideologia alemã, dizia, né, que as ideias dominantes de uma sociedade são as ideias da classe dominante, mas só são dominantes as ideias porque elas expressam no campo das ideias relações que fazem da classe dominante a classe dominante, ou seja, porque elas detêm as condições objetivas e materiais, os meios de produção para poder fazer com que suas ideias sejam
absorvidas pela classe trabalhadora e se tornem práticas sociais, né? Diante disso, né, eu queria que vocês comentassem, já que começou, o Maurício também deu uma pincelada, mas acho que seria importante, né, distinguir, apresentar, né, uma distinção das lutas sociais, cujas iniciativas liberais, né, aí tem uma série que a gente pode pensar, as mesmas contradições que o Maurício já apontou nas cotas, que em certa medida beneficia o acesso do negro e da negra na universidade, mas como o Jacques já colocou, que também não os mantém, porque o formato da universidade de educação não possibilita isso, né? Então, distinguir os movimentos liberais dos movimentos efetivamente autênticos e transformadores, né? A pergunta do Henrique Luiz Chu, né? Mais conhecido como Chu, nosso companheiro de luta aí do Andes. Acho que seria importante vocês comentarem esta questão. Porque também é importante comentá-la, porque as bancas de heteronomia também têm feito com que haja uma certa segregação dentro do próprio movimento negro a partir de uma perspectiva do colorismo, né? Então, acho que seria importante vocês pautarem isso e trazer essas reflexões a partir do Minervino, da centralidade da questão da classe social, para nos auxiliar na compreensão deste debate, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A própria questão que já que foi falando no final, né? Também a pergunta da camarada Elga, da questão do projeto de educação capitalista, que agora, no contexto da pandemia, se apropria do ensino EAD ou do ensino remoto, como eles dizem, para reforçar o racismo, né? Na medida em que o próprio camarada Maurício colocou que a população negra é a que menos tem acessos a equipamentos, aos bens e serviços sociais, a políticas públicas, a própria questão do acesso à internet. Então, acho que essas duas questões seriam questões aí que os camaradas poderiam apresentar aí em 5 minutos cada um, por gentileza. Bem, começa então. Vamos lá, né? Então, acredito que aí a Jaque fez uma bela contextualização, assim, para nós, deu uma cena teórica para a gente se apropriar, né? E aí pensar nossa realidade, isso é muito importante. Cosmos Moura sempre na mente, né? Mas vamos lá. Então, falando sobre... Vamos iniciar primeiro sobre a questão dos movimentos liberais, né? Das pautas liberais e a própria diferença entre os movimentos realmente transformadores, né? Eu acho que essa é a pergunta do primeiro camarada. É Luiz Eduardo, se eu não me engano. Como que é o nome do camarada? Me desculpa. É Luiz Henrique, né? Luiz Henrique. Então, Chu. Isso, Luiz Henrique Chu. Então, eu acredito que a distinção, né, ela parte do para onde queremos chegar, né? Eu acho que esse que é o primeiro questionamento para a gente iniciar a distinção. Porque para a gente chegar no objetivo, né, que de fato é transformador da realidade, ou seja, um objetivo que paute a superação do racismo, da sociedade de classes, muitas táticas podem ser utilizadas no caminho, né? E muitas táticas que os movimentos, né, que não buscam essa superação, essa transformação radical da realidade, mas que buscam, por sua forma, por sua vez, né, uma certa adaptação, né, buscar um lugar, né, do negro na sociedade de classes, né, a gente muitas vezes vai utilizar táticas muito parecidas, às vezes até as mesmas, vamos bloquear juntos o inimigo
em alguns momentos, né? O movimento negro, né, ele é extremamente heterogêneo, né? Extremamente heterogêneo. A concepção de que os negros são todos iguais faz parte do racismo estrutural também. E é muito importante a gente frisar que a gente tem estratégias extremamente diferentes, né? Mas táticas a gente pode conformar. Vou usar um exemplo histórico, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, para mostrar como é. Camarada Maurício está com problema no som, né? Então nós vamos pedir para que a camarada Jaqueline faça o comentário. Camarada Maurício, tá com probleminha no som, aí até ajeitar, talvez você tenha que sair e entrar de novo. Aí eu vou passar a palavra para a Jaque, depois eu retomo para você novamente, porque a gente não estava conseguindo entender, beleza? Passando a bola para você, Jaque. Obrigada, Kelly. Bom, agradecer aí a pergunta, né, do camarada. Dizer o seguinte, que é muito importante que a gente faça uma reflexão sobre o projeto de universidade que a gente defende. É imprescindível que a gente faça uma discussão do racismo estrutural, de como que o racismo se coloca na universidade, na escola, na educação básica, mas que a gente necessariamente olhe para que universidade queremos. Nós defendemos uma universidade popular, né? Uma universidade que dialogue com os setores populares, uma universidade que esteja atenta, né, à questão de como esse conjunto da classe trabalhadora, como os diferentes setores vivem em suas comunidades. Uma universidade popular dialoga com as comunidades, né? Ela dialoga com a forma como os trabalhadores sobrevivem, né? Então, está atenta à questão quilombola, está atenta à questão dos ribeirinhos, aos camponeses, está atento, né? Está atento também aos trabalhadores da cidade, né? Nas suas diferentes expressões e setores. Né? Isso é conteúdo, deve ser conteúdo da formação desses estudantes. Então, veja bem, a gente está hoje num cenário onde, inclusive, Todos pela Educação defende a política, né, de uma universidade para a população negra, mas dentro dessa lógica, né, de que existe uma defesa das cotas, né, ou seja, para eles é possível e devemos, né, inclusive, é possível garantir as cotas aos negros, enfim. Então, é importante colocar aqui que a nossa luta, a luta do Coletivo Negro Minervino de Oliveira, a luta do MUP não para nas cotas, não pode parar nas cotas, né? Porque, inclusive, a gente percebe limitações, né? Porque ela não é capaz de garantir esse projeto que a gente falava anteriormente, um projeto de uma universidade popular, porque muita gente ainda está do lado de fora, tanto por esse filtro desigual, né, que gera competição, como a própria camarada Kelly colocou aqui anteriormente, considerando, né, que a gente não está falando de uma universidade para todos ainda. Então, quando a gente começar a falar de uma universidade para todos e todas, sem meritocracia no acesso, a gente pode começar a entender, né, que de fato a gente está, e a aceitar que de fato a gente está rumo a uma luta antirracista. Então, a diferença é muito gritante entre um projeto minimalista ou de políticas de governo, né, para a população negra, muito gritante de um projeto popular, né, de educação popular, um projeto de poder popular que dialoga com os movimentos sociais que também estão aí pleiteando, buscando estar na universidade, buscando estar na educação básica, né? Então, é extremamente importante a gente perceber isso. E a gente tem muito acúmulo no debate da educação popular, né? O movimento negro, o coletivo, e aí são movimentos negros, não existe um movimento negro, existem vários coletivos, e eu estou falando aqui do Minervino de Oliveira, né, do Coletivo Negro Minervino de Oliveira,
a gente tem trabalhos importantes junto às comunidades, nas periferias das cidades, né, junto aos quilombos, junto aí à população do campo e das periferias das cidades, buscando justamente discutir que universidade que precisamos, né, de que universidade a classe trabalhadora tem urgência. Então, é muito importante, isso está presente nos cursinhos, né, pré-vestibulares, que o Minervino de Oliveira tem se conectado, tem feito um trabalho importante, inclusive no contexto de pandemia, estando atento aí às demandas de sobrevivência também dessas comunidades, então fazendo ações fundamentais de apoio a essas comunidades, né, garantia aí de condições mínimas para as pessoas garantirem sua subsistência, mas também dialogando, né, dialogando com o momento que a gente está vivendo, com o projeto de educação reducionista que estão empurrando para a classe trabalhadora, não só na universidade, mas também na educação básica. Então, é algo realmente que atropela o conjunto dos setores, né, da classe trabalhadora, atropela todos. Então, como que a gente tem acesso à formação através dessa formação proposta, né, como ensino remoto, numa condição social, num cenário social onde as pessoas têm poucas condições de vida, né, de sobreviver. Então, a gente está falando de pessoas que têm poucos cômodos em casa, pessoas que trabalham, né, pessoas que têm filhos, né, que precisam cuidar das crianças, cuidar dos seus idosos, né, e como que a gente garante formação nesse cenário, né? É um limite muito grande. A educação do campo, inclusive, é extremamente afetada. Como que a gente faz educação do campo, né, que é um projeto que busca justamente privilegiar a cultura, o trabalho, os modos de vida dos povos do campo na formação escolar, fazendo inclusive a pedagogia da alternância, tempo escola, tempo comunidade. Como que a gente garante isso numa formação desse tipo? Não é possível, né? Então, a gente precisa, inclusive, ter, assim, muito nítido, né? Voltando aqui a essa questão do ensino remoto, muito nítido que não estamos num cenário positivo. Não estamos também atacando a tecnologia, não estamos falando que somos contra a tecnologia, que temos que quebrar as máquinas, não se trata disso, né? Mas estamos dizendo que essa formação, né, ela tem um projeto extremamente oposto àquele que nós defendemos. Não é só a tecnologia, a forma, né, que mudou, nós estamos falando do conteúdo, do direcionamento, né? Então, todos esses conteúdos estão prejudicados, a condição do estudante é negligenciada, a condição do professor para essa formação é negligenciada, né? Então, acho que é fundamental a gente pensar sobre esse conjunto de elementos e fazer essa distinção muito séria, né? Porque um projeto liberal não se preocupa com essas questões todas que a gente sinalizou aqui. Simplesmente oferece como alternativa, né, como opção, e para o restante, para o conjunto da população, né, para a maior parte da população, vire-se. Essa palavra agora novamente, né, para o camarada Maurício, porque havia cortado, né, a sua fala, e aí vamos resgatar para poder dar continuidade, né? Antes de passar a fala para você, também queria ressaltar que esses processos de acirramento de violência, como eu coloquei lá no Quilombo, na cidade de Campo Grande, também tem ocorrido na própria universidade, né? Os estudantes da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, e os técnicos e professores não conseguiram acessar a reitoria, né, para poder se manifestar nesses processos tão violentos de retirada de direitos de autonomia e de democracia das universidades, né? Então é mais um ataque aí que tem passado a universidade, e aí no dia de hoje especificamente, né,
a ação da polícia de forma bastante truculenta com as pessoas que queriam acessar a reitoria lá na UFES, né? Mas vamos lá, Maurício, vamos dar continuidade, buscando essas mediações, pensando nesses processos, né? Já que falou aí um tanto do processo também de educação popular, falou da alternância do tempo, da relação com o trabalho, com a vida, com a cultura, da educação, como um projeto societário distinto daquele que é proposto pelo capitalismo, pelo liberalismo, e aí acho que partindo das reflexões dela, seria interessante você também trazer os apontamentos aí das diferenças dos projetos dos movimentos negros, como já também bem colocou, e as possibilidades apontadas a partir de uma perspectiva de um movimento negro, que é o Minervino de Oliveira, que tem a perspectiva classista como norte e orientação. Perfeito. Vamos lá. Será que agora estão me escutando bem? Dá um sinal para mim. Tá aí, pode deixar. Tá, então agora eu vou e só me para o tempo só agora. Vamos lá, então. Eu vou pegar o gancho da Jaque, quando ela fala da pedagogia da alternância, né? E vou falar um pouco sobre esse meu local de atuação também, que é a educação quilombola. Como que está a realidade agora? E para a gente falar um pouco sobre esse ensino remoto, né? A gente inicia, então, um ano, né, buscando essa relação com os estudantes, a gente apresentando que é o projeto da educação quilombola, que, diga-se de passagem, foi uma conquista do movimento negro, certo? Foi uma conquista das militantes históricas do movimento negro aqui de Santa Catarina, e uma luta de décadas, assim, né? E foi garantida. No entanto, com o ensino remoto, a gente, por conta da pedagogia da alternância, conseguiu visualizar a dificuldade que teriam os nossos estudantes, então, de acessar com qualidade, né, o ensino. Então, parece que está cortando ainda. Está cortando a minha fala ainda. Putz. Ô, camarada, eu acho que quando você se aproxima assim, aí corta. Tenta manter uma distância para a gente ver. Tá. Vamos lá. E assim, como é que tá? Agora tá indo, fluindo, vai. Tá melhor? Então pode ser isso mesmo. Então tá bom, vamos lá. Então, daí falando da educação quilombola, né, a gente teve esse impasse enorme, né, que são majoritariamente estudantes negros, né, quase a totalidade, e os professores também. A Secretaria de Educação teve um trato muito diferente com a nossa equipe, com os nossos estudantes, uma exigência muito grande de aplicação de ensino à distância, com urgência, inclusive com uma série de chantagens, né, de não renovação do contrato de nós professores, enfim. Então, só dando um parênteses de como é cruel e reproduz o racismo na sua faceta mais excludente, né, o ensino remoto também, né, porque além de colocar os estudantes numa situação extremamente precária no que diz respeito ao acesso ao conhecimento, coloca também os professores numa situação de ausência de subsistência, né. Vamos parar só um pouquinho, né, para a gente ver. Vamos ver. Você está com fone? Não, né? Eu estou sem fone. Será que um fone não resolveria? Você acha que é bom botar ele? Porque tem, na hora que você está conversando comigo, tá tranquilo, mas eu não sei, você começa a falar, vai pausando a fala. Muito estranho. Aí, ó, tu fala, a internet aqui tá... A internet aqui tá com um sinal ok. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Às vezes ela dá uma parada, assim, né? Enfim, são do jeito que você está falando, problemas estruturais. Tá indo normal. Do jeito que você está falando agora, tá indo bem? Normal. A gente está escutando. Vai lá. Desculpa. Tá.
Enfim, vamos tentar mais uma vez, né, gente? Então, fechando esse parênteses, né, de como o Estado ele lida, né, quando se refere a trabalhadores e a trabalhadores da educação, né, negros também, ele tem essas sutilezas, né, de uma pressão muito maior, até porque a metodologia de ensino, ela foge, né, do padrão que busca formar exclusivamente para o trabalho, e uma educação que objetiva, né, os saberes históricos da própria comunidade, né, que vincula a realidade da comunidade com a sua educação, isso é nocivo, né, para o bem andamento e funcionamento do capital. Então, os ataques vêm de todos os lados, né, e o ensino remoto ele vem reforçar extremas desigualdades que já estão colocadas, né, pelos elementos que a Jaque já colocou, então eu não vou repetir, né, e o racismo, né, ele não deixa de ser um elemento menor, pelo contrário, ele é determinante, estruturante, né, das próprias desigualdades. Então, parece que dá problema de novo. Ainda está travando. Tá. Vai, tenta aí para a gente ver, senão eu vou pedir para sair. Não, vai aí para a gente ver. Como é que tá? Tá indo, vai. Eu vou ficar um pouco mais distante. Assim. Então, né, fechando essa questão do ensino remoto, que eu acho que a Jaque tratou muito bem, eu só quis pincelar essa realidade aqui muito própria, né, que foi muito presente nesse momento. Inclusive, vou estar saindo dessa reunião aqui, vou estar indo para uma reunião de planejamento e ver como é que a gente vai ter que realizar o ensino remoto da educação quilombola, que parte de uma outra metodologia de ensino, da pedagogia da alternância, e que se a gente não fizer um planejamento, né, a gente é demitido. Então, por conta da pressão, a gente é obrigado a ceder, né, a realidade que é exigida pelo capital. E a gente não pode deixar passar batido de que isso é um projeto a longo prazo, né, de cada vez a gente não só flexibilizar a quarentena, mas o que a gente aceita também de educação. Então, se isso cria um lastro histórico, né, já, olha, foi possível, de certa forma, realizar a educação, por que a gente não faz isso permanente, já que tem uma série de indústria da tecnologia, do ensino, né, tecnológico que está louco para privatizar ainda mais a educação, ainda mais esse setor, que afinal é o que se coloca, né. Ainda está dando para me escutar bem ou está travando? Tá bem. Tá bem? Ah, tá. Agora eu tô receoso, eu falo uma frase e já fico olhando. Mas, enfim, para finalizar, eu não sei o tempo que eu tô, mas agora eu fiquei um pouco perdido, mas eu queria tratar um pouco sobre as diferenças, né, que eu estava falando no primeiro momento. Tem um texto do Davidson Nicosi, né, que ele é do coletivo Quilombagem, um coletivo negro parceiro do coletivo negro Minervino de Oliveira, também lá em São Paulo, e ele é um grande estudioso do Fanon, né, aproveitar o embalo da Jaque também, que ele tem um texto chamado A Emoção é Negra e a Razão é Helênica? Uma pergunta, né? E nesse texto ele vai apontar algumas armadilhas, né, de concepção de como que é o racismo, né, de qual que é o papel da raça no mundo, pode nos criar para a gente reproduzir, inclusive, táticas e estratégias de luta antirracista que, na verdade, não vão combater a estrutura e, pelo contrário, podem, inclusive, reforçar, né, estimular a sofisticação dessa dominação na medida em que a gente utiliza das ferramentas e dos instrumentos que o capital nos dá para supostamente estar combatendo, né? Porque quando a gente não pega na raiz, a gente pode estar entrando, né, numa adaptação ao modo de produção. E ele parte de uma noção que é o seguinte, né, de que o eurocentrismo, né, desde a antropologia, eles vão criar, então, a ideia de que o negro é sem alma, né, o negro não tem nada, é a nadificação, enfim, e o branco, então, seria o ideal da civilização, né.
Então, ele vai utilizar o exemplo de um militante importante, né, que é o Leopold Segnor, que ele vai ser um dos continuadores do movimento da negritude, fundado aí pelo Aimé Césaire, né, da Martinica, né, e que ele vai colocar em várias de suas afirmações, nos seus discursos, né, de que o negro, a contribuição do negro para a história universal era a sua relação com a natureza, né, essa sensibilidade com o natural, o ritmo da dança, o ritmo da cultura, tudo isso que envolve. Então, isso de certa forma, verdade, né? Eu participei de uma live, inclusive, que a gente falou sobre cultura e a gente chegou a uma conclusão de que a cultura em si é preta, né? Tem sua origem em toda sua matriz, mas a ideia que o Leopold Segnor assumia, que não era uma ideia dos nossos interesses, é uma ideia eurocêntrica, né? É de que o negro é só isso, é de que o negro é só cultura, é que o negro é gingado, e que a razão seria algo dos brancos, sendo que o ser humano é um ser complexo, né? E a razão e a emoção separadas é, por si, uma ideia eurocêntrica. Então, muitas vezes, né, os movimentos liberais buscam essa compreensão que ela é palatável para alguns setores do movimento negro para colocar a nossa luta antirracista somente nessa direção. E aí, quando a gente for falar de economia, aí não precisa falar de capitalismo, não fala disso, porque isso é papo marxismo, é coisa de branco. Então, vamos falar de black money, vamos enegrecer o capital. Então, esse não é, né, a nossa direção. Essa não é a direção do movimento negro revolucionário, do coletivo negro Minervino de Oliveira, particularmente, né? A gente sabe muito bem das armadilhas que o capital nos impõe para a nossa classe, a gente sabe muito bem da sofisticação que o capital adaptou ao racismo, e a gente já está estudando bastante para entender de que nisso a gente não cai mais. Então, o nosso objetivo central, a nossa distinção central é que a gente quer a organização, a gente quer a disputa do poder, a gente precisa tomar a sociedade para nós, para a gente mesmo decidir a nossa realidade e não pedir concessões, não pedir alguns direitos. A gente precisa, né? Estamos falando de poder, não estamos falando de somente direitos, né? Direitos faz parte da luta, mas o poder popular é a nossa saída. Então, para isso, estimular os germes de poder popular, como na pandemia está acontecendo em Paraisópolis, né? Os presidentes dos quarteirões que estão se organizando na ausência do Estado tomaram por si próprio a possibilidade da organização, né? Não que não seja papel do Estado, mas demonstra como a gente pode fazer. Aqui na cidade a gente tem as ocupações, a gente tem as comunidades que cada dia mais vão amadurecendo o processo de combate à violência policial, cada vez mais vão construindo rádios populares, bibliotecas populares e vendo que somente a luta que é possível, a partir dela, modificar radicalmente a realidade. Então, a nossa estratégia é essa, de tomar o poder e não somente de solicitar educadamente, com algumas teses de doutorado, alguns best-sellers, né? Alguma consideração sobre a nossa classe, sobre a nossa raça. A gente quer muito mais. Então, de início era isso. Desculpa se eu demorei, mas dá um desconto por causa do problema aí, né? Que isso, camarada, eu que agradeço, né? Na verdade, era quando eu trancava o meu microfone aqui para poder te dar a fala, interferia no seu microfone e aí cortava. Até a gente entender o que estava acontecendo, demorou um tempinho. Aí eu tive que deixar meu microfone aberto, mas morrendo de medo dos cachorros aqui começar a latir, né? Que essas coisas de live tem disso, tem gato que aparece na frente, é cachorro, é criança, né? É vizinho pedindo uma coisa emprestada. Então, tem tudo disso. Já que a gente não está em estúdio, como o sistema capitalista, inclusive, disso se apropriou, né? As grandes lives hoje, políticas, literárias, culturais, são financiadas por grandes empresas com grandes aparelhos tecnológicos, como bem disse a Jaque, né? A gente não é contra a tecnologia, muito pelo contrário, né? Mas a gente quer que a tecnologia seja a serviço da população, assim como a gente quer que a indústria farmacológica esteja a serviço da população e não usurpando aquilo que a classe trabalhadora produziu, né? Tem uma camiseta da Unidade Classista que eu acho fantástico a frase, né? Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence, né? Então, é importante que a gente
se sinta pertencente também, como o Maurício falou, né, no sentido de estarmos apropriados de que o sistema capitalista nos explora, nos oprime, nos domina, e que nós criamos resistências e resistências diversas, né, e que uma das nossas táticas é construir uma nova forma de educação, uma educação efetivamente transformadora e libertária, em que os homens estejam mais livres para o ócio produtivo. Então, de antemão, quero já dizer que aprendi nessa tarde e noite de hoje, né? Para vocês já é noite, eu estou aqui em Cuiabá, então para mim ainda é tarde, né? 1 hora a menos. Quero agradecer aos camaradas que participaram da live, fazendo pergunta, comentários, tecendo elogios, muitos elogios a Jaque, ao Maurício também, né? Agradecer a Fran e o Mário, que são os bastidores aqui dialogando com a gente, chamando sempre atenção para uma ou outra coisa que talvez a gente tenha que reparar, né? E aí queria passar a palavra agora para a Jaque, para que a Jaque pudesse fazer as considerações finais, né? Se deixou alguma coisa aí que ainda gostaria de comentar, que comentasse, e já se despedir também de quem tem nos acompanhado. A live fica gravada, quem não assistiu vai poder assistir depois, a gente pode replicar nos nossos canais, nas nossas redes sociais, e agradecer a Jaque e o Maurício por ter nos brindado na tarde de quinta-feira com essa aula, né, digamos assim, sobre a questão do racismo estrutural, que é muito importante nesse momento. Não é uma questão secundária no processo da luta, né, de transformação social, muito pelo contrário, é uma das questões estruturantes e centrais. Então, muito obrigada a vocês dois. Vou passar para a Jaque e depois para o Maurício, agora com o microfone aberto, sem ficar te impossibilitando de falar, viu, Maurício? Kelly, muito obrigada pelas palavras aí, pelas considerações também muito importantes que você trouxe para nós. Maurício foi muito preciso assim nas considerações dele, com a dificuldade do áudio, mas, Maurício, você conseguiu, dentro das dificuldades da tecnologia aqui, falar muito bem, né, sobre a questão do desafio da gente superar o culturalismo, né? E aí que, inclusive, vai trazer questões muito difíceis para o próprio movimento negro, para os movimentos negros, né, serem reconhecidos na sua potencialidade, na sua possibilidade de organização, de luta, né, de protagonismo negro. Enfim, essa leitura que Clóvis Moura vai chamar, né, uma imagem dionisíaca do negro, né, que está ali colocando o negro como aquele que é expansivo, que está sempre ali, né, na cultura, no gingado, reduzindo a sua capacidade de luta e organização, é muito falaciosa, né? Essa é uma ideologia, né, que está aí a serviço dos dominantes, mas sem me alongar muito, dizer da contribuição dos negros e negras na história do nosso país, sempre, né, em lutas, revoltas diversas, que não são contadas para nós como revoltas que tiveram protagonismo negro, né, e eles não foram ouvidos, né, nas suas demandas concretas. Então, fico muito feliz aqui com o debate que foi trazido, com os destaques que vocês trouxeram também aqui sobre a solidariedade de classe, que é uma solidariedade diferenciada, né, que busca justamente estar junto, estar nas comunidades, né, construir o poder popular nas periferias, né, construir o protagonismo, garantir o protagonismo, o que é muito diferente de construir personalidades, de construir pessoas e indivíduos para essa lógica aí capitalista do cada um por si, né? Então, nosso projeto, né, que é do Coletivo Negro Minervino de Oliveira, que acredita na luta antirracista também, em articulação necessária com a luta antifascista, vem fortalecer essa perspectiva, né, de uma educação também verdadeiramente popular, verdadeiramente pública, né, que possa romper com um conjunto de desigualdades que vai colocar a população negra, especialmente, e o conjunto dos trabalhadores numa condição de subordinação e de ter que escolher
ou estuda ou trabalha. Contra isso, nós lutamos sempre, né, porque, de fato, todos têm direito à educação, todos e todas devem ter o direito, e a gente precisa romper com esse conjunto de questões que estão colocadas no nosso tempo presente, gente. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui hoje com camaradas tão importantes para a nossa luta. Dani, já que a gente que agradece, né? Então, vamos lá, né, para as considerações finais. Então, é isso, assim, né? A gente sempre aprende, né? Em todo espaço. Eu acho que é isso que é importante a gente ter no seio da nossa classe, no seio dos movimentos negros, dos coletivos negros, algo que eu levo para onde eu tô, assim, é que ninguém sabe já de tudo e também ninguém sabe nada, né? A gente sempre tem troca para fazer. E aí, nesses momentos, né, de solidariedade de classe, como tu falasse, né, Jaque? É um dos momentos que a gente consegue aprender coletivamente, né, que só a gente mesmo, para a gente conseguir resolver os nossos problemas, né. Então, eu queria aqui, na verdade, né, fazer essa consideração final, falar um pouco sobre MUP, um pouco sobre racismo, enfim, mas eu vou utilizar um terceiro, que é um companheiro chamado Aloysio Machado, né, que ele vai ter, então, uma grande música, mas como eu não sou cantor, eu vou recitar, porque eu acho que sintetiza muito do que eu acho de um projeto de universidade, de um projeto de relação humana e de um projeto de emancipação mesmo. Então, vamos lá, e aí eu finalizo com ele. Vamos lá. Quem tem muito quer ter mais. Quem não tem, resta sonhar. Quem não estudou é escravo de quem pôde estudar. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. Eu não sou de guerra, eu quero paz. Eu quero trabalhar para poder ter. É tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender para ensinar. Então, finalizo aí com essa grande música, que é um grande hino aí para a gente levar para a nossa classe. Então, muito obrigado a todo mundo aí que estava presente, todo mundo que nos escutou, mesmo com os problemas. E vida longa ao MUP, vida longa ao Coletivo Negro Minervino de Oliveira. Busquem as nossas páginas no Instagram e seguimos firmes. É isso. Passo a bola aí. Obrigado, Kelly, pelas considerações também. Gente, que felicidade, viu? Eu estou voltando de um processo de cirurgia, de adoecimento, de tanta coisa, de pandemia, como todo mundo, e de repente encontrar camaradas assim, com uma fala tão construtiva, tão fluida, no sentido de ser pedagógica, de ser didática, de ser fácil, de ser compreensível, né? Porque falar sobre a questão do racismo estrutural não é uma coisa tranquila, não é uma coisa fácil, num país cuja mito da democracia racial está aí, com um presidente que nos desafia o tempo todo a sobreviver ao extremo conservadorismo, à anticiência, à instituição da barbárie, né? A negligência com a educação. Ainda hoje a gente não tem efetivamente um ministro da educação, a gente não tem efetivamente um ministro da saúde, né? Mesmo dentro de um sistema democrático, ultraliberal, capitalista, aquilo que o constitui enquanto Estado democrático de direito já vem evidenciando a sua falência assim, extrema, né? Então, nos evidencia que esse projeto está esgotado e que ele está chegando ao fim. E aí, tanto o Jaque quanto o Maurício vêm nos brindar aí com as possibilidades construtivas, com as possibilidades de um mundo onde a diversidade não seja uma palavra, mas seja uma praxis, né? Onde o sujeito possa se expressar sendo, né? Não num devir eterno, né? Então, estou muito, muito, muito feliz mesmo de ter participado essa tarde aqui com vocês, aprendi muito, estou fazendo uma tese de doutorado com esse tema, né, o tema da questão das opressões dentro do Partido Comunista. De certo, irei encontrá-los como sujeitos da minha pesquisa, né, porque estão militantes aí do Minervino,
Então, quero agradecer, quero dizer que amanhã, às 14 horas, no YouTube, né, vai ter também um debate pelo mesmo canal, pelo Movimento Universidade Popular. A discussão será sobre ensino remoto e a precarização do ensino superior, né, com a presença da nossa camarada Cláudia Costa e com o Fernando Medeiros, né? Às 19 horas, pelo canal A Voz do Povo de Alagoas e não pelo MUP. Me desculpem aqui o equívoco, tá? É outro canal, A Voz do Povo de Alagoas, que terá esse debate às 19 horas com Cláudia e com o Fernando. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live, né? Dizer que compartilhem a live, revejam a live, curtam a live, por conta dos camaradas maravilhosos que eu tô apaixonada aqui, viu? Quero vocês dois para mim, Maurício e Jaqueline, né? Já que já conhecia de outro momento do Anis, né? Mas o Maurício ainda não. Agradecer aos camaradas que acompanharam, Fabinho, Fernando, Elga, Cláudia, a Costa, todo mundo aí que está acompanhando, né? Fran e Mário, um grande beijo, gente. Boa noite para todo mundo e até a próxima live.